Olá pessoal, estamos aí na segunda parte da barra de ferramentas. Nessa aula a gente vai trabalhar com a ferramenta caneta, certo? Ela é o mesmo estilo do Flash, certo? Uma canetinha onde você vai criar caminhos para vetorizar ou criar alguma coisa, certo? Talvez o ícone de vocês esteja uma canetinha mesmo, ou talvez esteja um XX. Então ela pode assumir essas duas formas, certo? E se vocês não precisam se preocupar, certo? Então vamos aqui começar. O início dela é simples. Um clique e um ponto final. Ó, você pode estar clicando e para fechar, ele vai quando você chegar na primeira âncora, no primeiro ponto que você criou, ela vai no seu ícone da sua seta do mouse, ele vai aparecer uma bolinha. E onde você vai clicar e ele vai fechar essa forma que você criou, certo? Ah, Dana, mas por que por exemplo, ele só tá com um contorno? Eu clico no meio, não tem como arrastar. Por quê? Ele não tem nada dentro, é como se ele tivesse invisível. Então você tem que clicar na haste dele para puxar, certo? Uma outra opção que essa ferramenta nos dá é formar curvas, certo? Ó, por exemplo aqui, ó. Você segura o botão direito e puxa. Onde que você vai tá criando curvas, certo? Veja que a gente criou uma elipse meio defeituosa, certo? Só com essa ferramenta, certo? Então, por exemplo, ó, vamos criar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ah, Daniel, mas olha só, eu tenho o seguinte, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma curva aqui, mas aqui eu já tenho uma linha reta. O que eu faço? Pelo seguinte, você vai no último ponto, onde que você clicou, vai ter essas duas hastes, não vai? Então você vai clicar nesse ponto, nessa âncora. E aí, veja que essa alça aqui ela sumiu. Então você vai poder tá utilizando aqui, ó, essa linha reta, certo, ó. Veja que a gente criou um objeto simples. Com a ferramenta de seleção direta, a gente vai poder tá modificando essas alças e esses pontos, certo? Outro método dessa ferramenta, é o seguinte: você fez isso daqui, ó, essa curva. Você quer encurvar ela um pouquinho só a menos. Você vai apertar a tecla Shift, Alt, e você vai poder modificar essa alça. Ó, veja que, ó, Ctrl você vai, Alt você vai poder modificar essa alça, ó, certo? Lá, ó. Você vai poder modificar essa alça sem que você feche o seu quadrado, ou seu objeto. E até com a Ctrl, você vai poder modificar o lugar que ela vai estar, certo? Você quer aqui, eu quero, e aí você pode vir aqui, ó, ajustar ela aqui um pouquinho, com a tecla, segurando a tecla Alt, certo? E após isso, continuar o seu desenho, certo? Por exemplo, aqui, ó, Ctrl, você muda para cá, termina aqui, ó. Pode fazer uma curva aqui, segura a tecla Alt, muda aqui, tira aqui, ó. Então dá para você trabalhar perfeitamente com essa ferramenta, certo? As subferramentas dela é a ferramenta de adicionar âncora, ó, que você pode adicionar âncoras, por exemplo, aqui, ó, seleção direta para vocês verem, ó, certo? Ó, podemos selecionar várias opções, ó. Ok? E a outra de excluir âncoras. Ó, você pode excluir os seus pontos que você criou, deixando ela oblíqua, ela única, ok?
certo? E a última é a ferramenta de converter âncoras. Ela é bem mais simples do que as demais, porque aqui você vai poder criar curvas. Ó, criei uma curva aqui, ó. Opa. Criei uma curva aqui. Tá certinha? Não. Então você pode vir aqui, ó, modificar ela aqui um pouquinho. Ah, Daniel, mas tá modificando os dois lados. Ó, quando eu movimento tá mexendo os dois lados. E aí, pessoal, é a mesma opção. Vocês vão clicar nela de novo, a de converter ponto em âncora, e transformar só uma alça, certo? Onde você vai poder tá trabalhando. Lembrando que vocês não podem clicar na âncora que vocês clicarem, porque vai tirar toda a suavização suavização que você inseriu no seu objeto, certo? E sempre bom vocês trabalharem com os atalhos. P, que é para ferramenta caneta, o sinal de mais para adicionar âncoras do teclado, do lado teclado numérico das letras, a tecla menos para você inserir, você diminuir as âncoras, e Shift C para converter em âncora, certo? Então essa aula foi isso mesmo, foi bem completa mesmo sobre essa ferramenta. Na próxima aula a gente volta aí para vetorizar um pequeno objeto ou algum personagem aí. Então, espero vocês na próxima aula. Falou e abraços.